Esse aqui é o Comunicando ao Mercado, onde a gente faz um giro a respeito das principais notícias do mercado financeiro. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E sem enrolação, vamos às notícias de hoje. Aquela novela da fusão Petz e Cobasi finalmente vai acabar, já que saiu uma notícia dizendo o seguinte, que o CAD vai aprovar sem restrições ainda nessa semana essa fusão. E por que essa fusão está gerando uma reação positiva no mercado? A Petz vem subindo aí nos últimos dias por conta disso. Porque principalmente em setores muito, mas muito fragmentados, como são os setores de varejo, e aqui é varejo para animais, nesses setores as margens são extremamente apertadas, porque a concorrência é muito grande, a barreira de entrada é baixa. Então se eu uno duas gigantes desse setor, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que essas empresas possam ditar melhor os preços, melhorando as suas margens e reduzir os seus custos. Porque afinal de contas, antes eu tinha duas estruturas para dar conta, agora eu tenho uma só. Eu unifico tudo isso, reduzo meu custo e aumento a minha eficiência. Logo eu tenho mais lucro. Por isso que o mercado reage positivamente. Ainda assim, varejo é complicadíssimo nesse país. O Brasil é o seguinte, meu amigo. É o país do juro e da inflação. Nunca aposte contra essas duas variáveis aqui no país. E, infelizmente, varejo, construção civil, empresas muito alavancadas, no Brasil dificilmente você vai ter um retorno consistente. Você só vai ganhar dinheiro com essas empresas pegando janelas de tempo onde a inflação está controlada e os juros estão caindo, o que é raro no Brasil. Por isso, para carteiras de longo prazo, o ideal é você não focar nessas empresas. E sobre a nossa bolsa, olha o que está acontecendo. Por que essa alta tão expressiva em pouquíssimo tempo? Estamos ali na máxima histórica. Aqui são os movimentos de entrada de capital estrangeiro na B3. E você vai notar que desde o dia 17 de abril até o dia 15 de maio, nós só tivemos entrada de dólares. Isso aqui totalizou mais de 20 bilhões de reais, quase 21 bilhões de reais, fazendo com que o peso do capital estrangeiro no Brasil e ali na B3 saísse de 30% para 37%. Isso é bom ou ruim, Luan? Olha, é claro que é bom no sentido de alta da bolsa, mas é ruim por conta da vulnerabilidade da nossa bolsa. O estrangeiro, ele sai do Brasil assim, ó, no estralinho. Basta o fiscal piorar. Aí, o que gerou essa entrada massiva de capital no Brasil? Acontece que a percepção de inflação no Brasil reduziu. IGPM caindo, o IPCA desacelerando, mas também uma Selic a 14,75, você esperava o quê? Porque o governo continua com déficit público. O déficit primário, 13 bilhões em março. O déficit nominal que considera os juros da dívida pública, sabe qual é o tamanho? Quase 1 trilhão de reais. Quase 1 trilhão de reais de déficit. A dívida pública brasileira, em 7,5 trilhões. 7,5 trilhões. Quase 80% do PIB. Então o fiscal continua complicadíssimo no Brasil, enquanto que a política monetária segue fazendo a sua tarefa de casa. O Banco Central age de forma independente. Agora, se você me perguntar onde que isso vai parar, e até pensando no exterior, a Moody's recentemente fez o quê? Reduziu a nota de crédito do governo americano. Um movimento que a S&P já tinha feito. O que eu posso dizer é o seguinte, dificilmente os países vão parar de emitir dívida e de se endividar para crescer. Porque o modelo de economia que nós temos hoje é baseado no crédito, e crédito é confiança. Então o crescimento advém da confiança de que o amanhã será melhor. Então é muito mais provável que os países apostem em inflação do que em aperto monetário infinito gerando recessão. A hora que a recessão realmente bater na porta dos Estados Unidos e eventualmente bater na porta do Brasil, a gente vai ter redução de taxa de juros. Isso acarreta inflação? Acarreta. Mas é assim que vai funcionar a maioria dos países. As economias globais vão funcionar assim por muito tempo, até que entre em colapso. A gente não sabe se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. É por isso que eu tenho Bitcoin, porque o Bitcoin estaria fora desse modelo. O modelo que depende de inflação para continuar subsistindo. Mas ok, vamos colocar essa divagação de lado e vamos ao que interessa. Que é aqui a Gerdau, uma ação que está caindo 15% no ano. Então veja, a gente tem um ano de alta na Bolsa de Valores. O Ibovespa nesse ano está subindo 15, Gerdau caindo 15, Petrobras caindo, Vale caindo, Klabin caindo, commodities no geral caindo, junto com o dólar e com as próprias commodities, o que ajudou ao quê? A controlar o IGPM, commodities metálicas principalmente. Então a gente vê que é um ano de alta da Bolsa, mas que muitos setores e empresas seguiram caindo. E a Gerdau é uma dessas empresas, focada no aço, muito por conta da sobreoferta de aço na China.
atrapalha demais a Gerdau. Mas por que eu estou falando da Gerdau? Porque a Fidelity, uma empresa de gestão de recursos super respeitada no mundo, dobrou a aposta na Gerdau. Aumentou a posição de 5 para 10,5%. Você tem noção? Ela se tornou o maior acionista do float. Como assim? Fora do grupo de controle, as ações que estão em livre negociação na bolsa, a Fidelity hoje é a maior na Gerdau. A BlackRock tem 7,7, Vanguard 5,6. Mas o grande problema, que ainda assola a Gerdau, é a sobreoferta de aço. Mas a Gerdau, dentro desse setor siderúrgico, é a que menos sofreu. Especula-se que isso decorre do fato de 60% do float da empresa estar em investidor estrangeiro. Então, a Gerdau tem muito interesse estrangeiro, ao passo que as demais, por exemplo, Usiminas e CSN, nem tanto. Contudo, nesse ano a Usiminas subiu, só que nos últimos anos aí foi queda livre. E a CSN também subiu, Gerdau caindo contra a alta de CSN e Usiminas. Geralmente quando isso acontece, isso desperta o interesse dos investidores, no caso da Fidelity. Qual o problema do aço, além da sobreoferta? Setor cíclico, com alta competitividade e baixas margens. Então é um setor que até dá para ter na carteira como oportunidade, mas diante dessa ciclicidade, dessa baixa margem, não é dos melhores setores de se ter na carteira. E quando o negócio está indo mal, o dividendo fica muito baixo. Então você tem um custo de carrego alto. Por quê? Porque você está carregando um ativo que não está te pagando. O que é o custo de carrego? Tem ações que você pode ficar carregando por anos e anos e mesmo assim você está ganhando dinheiro. Por quê? A ação paga 8, 9% de dividend yield. Tô carregando e ela andando de lado. Beleza, pelo menos tô gerando fluxo de caixa para minha carteira. Isso dá mais segurança para o investidor, reduz o seu risco, reduz a sua duration, melhora até o comportamento do investidor. Então aqui é mais complicado o caso, mas é uma boa empresa, é a melhor do setor siderúrgico. Agora passando aqui para o Banco do Brasil, que hoje finalmente está tendo uma alta, depois de ter toda aquela queda. 2 dias consecutivos de queda, subindo 1,6%, aqui a 25,44, quase no atual preço teto, que eu deixo a planilha para os membros da comunidade FMI. O que acontece? O BTG jogou a toalha e rebaixou o Banco do Brasil. Ele não rebaixou para venda, ele rebaixou de compra para neutro, ou seja, neutro você não compra nem vende, você não faz nada. E o motivo foi o último resultado trimestral, que foi pior do que se esperava. E aqui entra uma lição do Nassim Taleb, que a gente não tem que temer aquilo que a gente sabe, aquilo que está público, claro, que todo mundo sabe. A gente tem que temer o que a gente não sabe. E esse último resultado do banco mostrou coisas que a gente não sabia. E é por isso que o mercado reagiu de forma tão pesada assim, com a inadimplência disparando muito acima do que se esperava. Isso só mostra a falha humana no cálculo dos riscos. E é por isso que a gente foi obrigado a fazer o quê? Reduzir preço teto, preço-alvo. E as casas de análise estão fazendo isso. E só um detalhe aqui. O lucro caiu 20% na comparação anual. Obviamente, não significa que a ação vai cair 20%. Por quê? Por um motivo muito simples. Se eu tenho um trimestre único de 20% de queda, mas no próximo trimestre eu tenho uma manutenção ou uma queda só de 5%, ou uma queda de 2% e fecho o ano com uma queda de 10%, a queda de 10% no ano inteiro foi justificada, foi proporcional à queda do lucro. Foi só um trimestre, mas o mercado já bate mais forte porque ele já fica preocupado por um risco que ele não conhecia. Só fazendo aqui uma correção, porque vem um monte de pessoalzinho que vem com comentários sem noção aqui embaixo. E eles baixaram o preço-alvo de 34 para 30, o que ainda dá um potencial de valorização bom, de 17%. E é como eu disse em outros vídeos, Banco do Brasil, apesar dessa queda no lucro, se ele conseguir pelo menos 30 bilhões de reais de lucro no ano, dá para você ter um preço teto aí, a depender do yield que você exige, de 26%. Se for só um yield, entre aspas, de 8%. Se você quer um yield maior de 9%, aí cai para 24%. Mas o banco ainda vai negociar um índice preço-lucro projetado de 5, no máximo 6 vezes, o que é um bom índice. Então, eu não estou dizendo que o banco ficou caro, mas que foi uma surpresa negativa, então a gente vai com mais calma nos aportes. Porque quando tem todo esse pessimismo, o mercado vai batendo, e aí, para você fazer um grande aporte, você vai lá e espera essa grande queda. Agora, se você quer baixar preço médio, beleza, já vai comprando. Já vai comprando devagar ali e vai baixando seu preço médio. Se você tem um preço médio de 27, 26, alguma coisinha, você pode baixar o preço médio, não tem problema. Mas é só isso que aconteceu. Basicamente, o BTG falou que vai piorar antes de melhorar. Na verdade, ninguém pode saber disso. A gente só vai saber disso no próximo resultado trimestral, em que a gente vai saber se de fato a gestão é confiável em suas estimativas, no sentido de que a safra recorde vai salvar o balanço ruim do Banco do Brasil no primeiro trimestre. E sobre a Petrobras, que está andando de lado aí há alguns dias, nesse mês até que está subindo, 3,56, hoje subindo aí 0,13, algo assim. No caso, bancão aí cortou preço-alvo para a Petrobras,
de novo o BTG, jogando para 44, o que tá bom, né? A gente tem uma ação aí a 32, você cortar o preço-alvo aí, e esse corte de preço-alvo é justificado pela queda do petróleo, que é basicamente o preço do petróleo, nada mais. Foco na informação que interessa. Muito blá 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 só vai te atrapalhar. Eu mesmo, por conta da queda do petróleo, reduzi meu preço teto, mas ainda tá baixo o preço teto para aportes. Veja que nos preços atuais, você ainda tem um carrego aí de 10%. Você vai ganhar 10% de yield em Petrobras. É por isso que essa é uma das poucas ações que eu venho aportando aí. E tivemos uma notícia positiva, finalmente notícia positiva. O IBAMA aprovou o plano da Petrobras na Foz do Amazonas, que está lá na margem equatorial, que é o grande ativo, o grande gatilho para o aumento de produção da Petrobras. Esse plano aqui é a última etapa antes da licença para começar a exploração. E veja que a Petrobras, ela sobe em linha com o petróleo, o Brent subindo 0,11, a Petrobras mais ou menos isso. Tem uma correlação muito boa aqui. E na prática, o que aconteceu? O IBAMA aprovou a realização de vistorias e simulação de resgate de animais na bacia do Foz do Amazonas. Então, tem que cuidar de toda a parte ambiental. E a Petrobras disse: olha, diante dessa aprovação do plano, isso mostra que a Petrobras atendeu aos requisitos técnicos exigidos. Uma excelente notícia. O mercado não reagiu tanto ainda porque ainda vai levar um tempo até que ela comece a explorar a bacia do Foz do Amazonas. E essa novela já vem de algum tempo, porque em 2023, o IBAMA tinha negado o pedido da Petrobras para a licença de perfuração Foz do Amazonas. Agora a coisa está melhorando. E existe o interesse do governo, né, gente? O governo agora passou a amar os dividendos da Petrobras. Além da Petrobras gerar muito imposto, muita arrecadação, ainda gera arrecadação advinda dos lucros da Petrobras, os dividendos que vão para o governo federal. Então a Petrobras em algum momento vai explorar isso, será o grande gatilho de crescimento da empresa, que já é uma gigante. É por isso que eu vejo que a oportunidade de acumulação é agora, com esse ano de queda nas commodities no geral, exceto o ouro, né? O ouro não para de subir, mas nas commodities no geral, e é aí que você consegue obter o enriquecimento invisível que eu venho falando em diversas oportunidades aqui. E por fim, a Petrobras reafirmou que a confirmação da existência de petróleo na margem equatorial, e a ExxonMobil já está explorando lá, na parte da Guiana, poderá abrir uma importante fronteira energética para o país, para o bolso da Petrobras e seus acionistas, melhor dizendo. E Petrobras segue aí negociando a quase 9 vezes lucro, por conta da queda do resultado no último trimestre e também no quarto trimestre, é preço do barril do petróleo caindo. E nesse ano, a queda é de quase 13%, quase em linha com a alta do Ibovespa. Lembre-se da regressão à média, um fenômeno estatístico muito forte. Se você tem o Ibovespa subindo no ano que vem provavelmente o Ibovespa não vai subir, muito provável. Ao mesmo tempo em que as empresas que não subiram com o Ibovespa no ano de 2025 tendem a subir em 2026. Claro, 2026 é ano de eleição, tem ano de muita volatilidade, principalmente em estatais, mas não há certeza de nada. É importante você comprar nos melhores momentos. E quando é o melhor momento? Quando o pessoal está pessimista. Não tenha dúvida disso. A oportunidade é clara quando você está tendo um simples ciclo de baixa da commodity, pessimismo, rumores, etc. Quando que não é oportunidade? Quando você verifica efetiva deterioração dos fundamentos. Não é isso que a gente vê em Petrobras, não é isso que a gente vê em Vale também. Então, tranquilo. E vamos lembrar que o prazo da declaração do imposto de renda está se encerrando em maio, então não perca esse prazo. Eu sei que pode dar muito trabalho para você fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores, mas tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e por meio dele você vai, além de ter a automação do cálculo do imposto, vai fazer a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos com o seu celular. Em menos de 5 minutos você faz aqui, no celular tranquilo. E o melhor com a indicação da B3, em relação ao cálculo do imposto, não é igual o Revar, que abrange apenas o mercado à vista de ações. Aqui abrange também opções e outros ativos. Então teste o Grana. Para baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para ter acesso a todo esse ferramental, principalmente a declaração do imposto de renda em 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Corre lá, link aqui embaixo. Vamos agora aqui a alguns comentários do último vídeo. Por que simplesmente sumiu a compra de Petrobras que Juca Abdala fez no site Fundamentos? Não faço ideia. Nem sabia disso. Ou seja, julgue pelos meios e não pelos fins. Verdade. Quase isso. Na verdade, eu disse o seguinte, que você deve julgar pelo método aplicado por alguém e não pelos resultados, porque o resultado não depende somente da habilidade de quem tenta praticar aquele resultado, depende da sorte também. O Luan melhorou bastante a apresentação, antigamente você era retraído demais, faz parte, quem está começando não é fácil falar com a câmera. Do nada se animou demais na hora de falar e chegou até a ficar genérico. Ih, tinha que ter crítica, né? Hater é foda. Mas agora tá encaixando bem. Fique suave. Quanto mais fluido e pessoal, blá, 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 blá. Aí eu não sei se ele é hater, sei lá. Também acho bem estranho. A gente tá falando dos balanços do Itaú, que parece ser o único banco imune à crise de crédito. Não só Itaú também esperava um resultado pior
Bradesco também, e não teve isso. Então ele tá desconfiado. Tem louco para criar teoria da conspiração em tudo. Ó, aí quer brigar, aí quer brigar. Os vídeos estão melhorando, valeu. Ó o César aqui, valeu César. Caiu e hoje tá subindo. Tem garantia de que vai cair mais? Não tem. Eu prefiro aguardar os fundamentos, que são os próximos resultados. E eu já tenho bastante alocação em Banco do Brasil, então é muito caso a caso. Diferença está na gestão. Um é privado e o outro tem o dedo do governo. Claro que o fato de você ter uma gestão privada com 100 anos de história e uma gestão muito à frente do seu tempo, isso muda muito. Então isso está muito mais ligado ao pessoal do Itaú, porque senão basta você ver o Bradesco, não tem a mesma gestão. Então não é muito de ser do setor privado, é muito de ser o pessoal do Itaú mesmo, cara. E veja que muita gente elogia aqui o tema, eu tô olhando, mas falar de Itaú gera vídeo com visualizações abaixo da média. Eu até quis fazer um teste, mas já tinha para mim aqui que ia ficar abaixo da média, porque Itaú é um tema que não chama muita atenção. E para você que ficou comigo até agora, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!